Olá, meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para uma noite de estudo. Devido a essa condição de pandemia, temos nos encontrado por aqui, por este canal, para assistirmos às nossas palestras de forma virtual. Essa noite quem vai falar para nós é a irmã Verônica Azevedo, da FEAC, e o tema é Intuição através do sonho. Que a espiritualidade possa visitar os nossos lares neste momento, enchendo nossos lares de paz e luz, que possamos todos ser intuídos favoravelmente para aproveitarmos ao máximo o estudo da noite de hoje. Que a espiritualidade amiga possa se fazer presente nesse momento, em todos os nossos lares, nos nossos corações, iluminando nossa cidade, nosso estado, nosso país, iluminando este orbe terrestre que precisa de luz, muita luz. Fiquemos todos com Deus, que assim seja. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham, queridos amigos e amigas da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. É com o coração cheio de alegria que eu estou aqui para mais um encontro virtual, rogando a Jesus, o sublime pastor de nossas vidas, que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare, para perseverarmos como trabalhadores fiéis da seara do Mestre. O tema que eu escolhi para as nossas reflexões de hoje é Intuição através do sonho. E este título foi retirado de um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, de autoria de Ramiro Gama. Um livro que eu aconselho a todos lerem porque é realmente extraordinário. O espírita Ramiro Gama, autor deste livro, foi professor, foi jornalista, foi escritor, poeta, conferencista, participou de inúmeros congressos e outros eventos espíritas pelo país afora, tendo sido um dos criadores das Semanas Espíritas, e isso nos idos de 1939, na cidade de Três Rios. Ele fundou também um jornal, já extinto, chamado O Nosso Guia, e colaborou também em quase toda a imprensa espírita do nosso país. Teve diversas publicações, inclusive no exterior, participou de inúmeros programas de rádio, né? Porque era o meio de comunicação mais popular na época, e viajou por todo o Brasil a serviço da doutrina espírita. E desencarnou no ano de 1981. O Ramiro Gama, então, ele teve vários encontros com o Chico Xavier. E nesses encontros, ele pôde constatar a excepcional personalidade do médium. Desses encontros, ele então ouviu muitos relatos. Muitos destes relatos do próprio Chico Xavier, como fatos ocorridos na sua infância, e outros casos foram obtidos através de amigos comuns. Então, Ramiro Gama escreve este livro colocando esses casos que são engraçados, que são interessantes, são agradáveis e que trazem ensinamentos e que demonstram boas ações do Chico. E ele divide o livro em duas partes. Na primeira parte, que ele intitulou de Palavras Necessárias, há um relato ali de assuntos relacionados ao primeiro livro psicografado do Chico Xavier, que foi o Parnaso de Além Túmulo, lançado em 1932. Então, a primeira parte do livro é uma
um comentário, né, sobre o aspecto literário do Parnaso de Além Túmulo. E na segunda parte, então, ele faz essa exposição dos casos, que são 170 casos. Pequenos relatos que ele vai colocando ali. E aí eu escolhi para hoje um desses casos, que é o de número 111, cujo título é Intuição através do sonho. É um caso pequenininho, eu vou ler para vocês e depois a gente vai analisar, a gente vai extrair os ensinamentos que este caso verídico, né, que aconteceu envolvendo o nosso querido Chico Xavier, pode trazer para a gente, para a nossa vida, e que pode nos auxiliar. Então vamos ao caso. Ramiro Gama diz o seguinte: nossa irmã Olinda Marques servia de enfermeira a uma senhora idosa, paralítica e um pouco desmemoriada. Sabendo que íamos visitar o Chico, pediu-nos obtivéssemos dele uma orientação. A resposta foi: diga à nossa irmã Olinda que lhe darei uma intuição em sonho. Em chegando aqui, nossa companheira Zezé Gama encontrou-se casualmente com Dona Elvira Freitas, presidente do Centro Espírita Amaral Ornelas, que ia fazer uma visita à sua consoror Olinda, e deu-lhe a resposta do Chico. Dona Elvira chega à casa de Olinda e não consegue falar-lhe, porque esta, logo que a vê, lhe diz enlevada: imagine, Dona Elvira, que sonhei com o Chico na noite de ontem. Ele me mostrava 2 cérebros, um sadio e o outro doente, e dizia: o cérebro são deve tratar do cérebro doente, com paciência e amor. E recebendo depois o recado do Chico, ficou emocionada e seu caso esclarecido. E isso dentro de um ambiente de ternura e ajuda espiritual, para que se patenteasse ali mais um serviço do Senhor, com vistas ao engrandecimento iluminativo dos corações chamados à tarefa do amor e da luz. Então vamos agora analisar esse caso contado por Ramiro Gama, para que a gente possa extrair os ensinamentos que ele nos traz. Ele então inicia a história, o caso, nos apresentando uma pessoa, uma enfermeira chamada Olinda Marques. E esta mulher cuidava de uma senhora. Esta senhora era idosa, paralítica e um pouco desmemoriada. Um quadro como esse, cuidar de uma pessoa com essas características, nós sabemos que não é tarefa das mais fáceis. Nós não sabemos, na descrição do caso, detalhes sobre esta senhora. Nós não sabemos, por exemplo, se era uma pessoa agressiva, se não recebia bem os cuidados que lhe eram dispensados, se era uma pessoa obesa, que aí dificultava o trabalho da enfermeira com questão de higiene, né, de banho, de tirar da cadeira, de colocar em outro lugar. Nós não sabemos se a senhora também acamada, se ela era uma pessoa que aceitava bem os cuidados que era dispensado a ela. Ele diz que ela era um pouco desmemoriada, mas como era essa falta de memória? Era a maior parte do dia? Eram lances aleatórios durante um dia? Nós também não sabemos. De qualquer forma, deveria exigir da enfermeira Olinda muita paciência, como naturalmente exige uma situação como essa.
Também não temos referências maiores a respeito da Olinda. Sabemos que era uma enfermeira, mas ela era alguém jovem, de idade. Ela cuidava dessa senhora há pouco tempo, há muito tempo? Será que tinha algum parentesco com essa senhora? Será que ela estava cansada e estava querendo desistir daquela tarefa, daquele trabalho? Aliás, até poderia ser este o tema central da problemática que ela queria levar ao Chico. Então, muito natural que a enfermeira Olinda, sabendo que o Ramiro Gama e a sua esposa iriam encontrar-se pessoalmente com Chico Xavier, que lhe pedisse uma orientação para aquela situação que ela estava vivendo. Cá para nós, qualquer um de nós que estivéssemos na situação da Olinda, provavelmente faríamos o mesmo. Se o Chico tivesse encarnado, se tivéssemos um amigo em comum e soubéssemos que ia visitar esse grande médium, talvez nós também fizéssemos um pedidinho lá para mim, para ver uma situação essa ou aquela outra. Então, um fato perfeitamente natural, perfeitamente normal que viesse a acontecer. E a resposta do Chico foi a seguinte: diga à nossa irmã Olinda que lhe darei uma intuição em sonho. Será que o Chico e a Olinda se conheciam pessoalmente? Na descrição do caso, esse fato ele não é claramente comentado, mas nós acreditamos que sim, né? Ele fala irmã Olinda, ela pede para interceder, o Ramiro interceder. Então, é uma possibilidade que também não tem nada de extraordinário nisso, né? E o Chico vai falar para ela que ela vai receber a resposta da orientação que ela deseja através de uma intuição. E o que é uma intuição? A intuição é uma faculdade generalizada no ser humano, considerada como um sistema inicial de intercâmbio que permite a comunhão de criaturas, mesmo à distância. Então é um mecanismo básico que está assentado assim no princípio de identificação, de assimilação, de sintonia mental de ideias semelhantes ou ideias afins. Então, uma pessoa conectada com a outra pode receber uma intuição uma da outra ou emitir um pensamento intuitivo para a outra pessoa. E essa intuição, ela pode ser dada ou ela pode ser recebida através do sonho, no momento em que o nosso corpo físico está descansando. Então nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, né? Que a gente não é bobo nem nada, a gente vai na fonte, para a gente poder saber se isso pode acontecer. E na questão 414 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos amigos. E eu gostaria até de lembrar a vocês que estão sintonizados com a gente agora, que lá no Livro dos Espíritos, da questão 400 à questão 412, nós temos várias perguntas, né? Essa sequência de perguntas são todas elas relacionadas aos sonhos. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma lida. Então, na questão 414 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E a espiritualidade amiga responde: certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazei essas visitas.
Então, de acordo com os amigos espirituais, nós podemos sim receber uma intuição através do sonho. Essa intuição pode ser entre pessoas que se conhecem, pode ser também entre pessoas que não se conhecem. Então, aquela primeira suposição, né? A Olinda conhecia o Chico conhecia a Olinda ou não, não altera no processo de uma intuição via sono, via sonhos. Então, pelos amigos espirituais estão nos explicando que uma situação ou outra pode naturalmente ocorrer. E mais à frente dessa questão, na questão 415, o codificador questiona que utilidade que podem ter essas intuições durante o sono se nós as olvidamos, ou seja, se nós as esquecemos. Então, de que vale a gente ter essa conversa, essas intuições, essas orientações e de repente, ao despertar, não lembrarmos mais dela? E a espiritualidade amiga diz: de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, mesmo que não seja algo claro, nítido, como foi, né? Que no caso da Olinda foi. Mas a gente vai ficar com aquela intuição quase que guardadinha. E de repente, espontaneamente, né? Ela vem para as nossas percepções. E a gente, olha, me veio uma ideia. E essa ideia, esse pensamento é uma consequência daquela intuição que ficou armazenada no nosso subconsciente. Então, a intuição, como toda faculdade psíquica, ela é neutra. Ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Vai depender de quê? Vai depender das associações mentais estabelecidas, de com quem nós estamos confabulando, como os espíritos dizem, com quem nós estamos sintonizando para a gente receber as intuições positivas ou as intuições negativas. Agora, se a gente disciplinar a nossa vontade, a nossa reflexão dos nossos próprios atos, é possível que a gente eleve o nosso padrão mental com a apuração da nossa moralidade, do nosso conhecimento, e com isso que a gente se aproxime cada vez mais de espíritos esclarecidos e que a gente possa receber intuições cada vez mais positivas, porque virão de espíritos luminosos. Olha que coisa bacana, né? E os avisos por meio de sonhos, eles desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. É com uma determinada frequência, né, a ocasião em que os espíritos protetores, eles aproveitam para se manifestar, para manifestar a seus protegidos, para dar-lhes conceitos mais diretos, através do sonho. São numerosos os exemplos de avisos por sonhos que nós temos, inclusive, nos relatos bíblicos. E um deles, né, é o sonho que José tem, quando ele sonha com um anjo que pede a ele que fuja para o Egito, porque a vida de Jesus, menino, ainda criança, bebê, estava sendo colocada em perigo porque Herodes estava mandando matar as crianças. Lembra da história da matança, né? Então, o que José faz? Ele acorda, aquele sonho foi muito nítido para ele, pega Jesus e Maria e sai em direção ao Egito. E lá ele fica, até que Herodes desencarna, esse perigo iminente não está mais acontecendo, e aí ele tem um outro sonho onde o anjo diz que ele pode voltar, né, para Nazaré, Jerusalém, para Israel. E ele volta. Isso está registrado em Mateus capítulo 2, dos versículos 13 a 21, quem quiser consultar também desse sonho, né?
No livro A Gênese, Allan Kardec, lá no capítulo 15, ele descreve assim para a gente: sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se como se sabe que, durante o sono, é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa a ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Reforçando mais uma vez que, através dos sonhos, nós podemos ter contatos com a espiritualidade amiga, podemos receber muitas informações que são úteis quando nós nos propomos a nos elevarmos também para que no desprendimento durante o sono a gente encontre com esses espíritos amigos. E eu trouxe aqui também, para ilustrar um pouco mais, exemplos de 3 personagens históricos que também têm muita relação com informações obtidas através do sonho. São eles Einstein, Mendeleev e Dante Alighieri. Uma noite, Albert Einstein sonhou que ele estava pilotando um trenó e que esse trenó descia a toda velocidade uma montanha, um morro, e que estava repleto de neve. E o trenó, ele estava tão rápido naquela descida que ele atingiu ali a velocidade da luz, fazendo com que todas as cores se unissem em uma só. E o interesse de Einstein sobre a velocidade da luz, dizem os seus biógrafos, iniciou através desse sonho, através desse momento. Então, toda a pesquisa, todo o desenvolvimento científico desse grande físico Albert Einstein, apesar dele já ter interesse, predisposição para isso desde a infância, mas teve um despertamento mais forte a partir do momento em que teve esse sonho. Ou seja, é como se ali mostrasse para ele o ponto de partida para os seus estudos, de onde ele deveria começar as suas pesquisas. O outro exemplo, da outra passagem histórica, é sobre o químico chamado Dmitri Mendeleev. Esse químico, ele é o criador da tabela periódica, lembra? Não é nos nossos tempos de escola? Gente, eu até arrepiei agora que essa tabela periódica não é mole não, para estudar, para entender. Mas conta-se que ele estava trabalhando 3 noites e 3 dias, com muito afinco, debruçado sobre os elementos químicos conhecidos na época até então, e que ele queria colocá-los numa tabela. Ele queria buscar uma organização que facilitasse o entendimento desses elementos químicos. Mas naquele dia, ele tinha que pegar um trem. Esse trem ia para uma propriedade rural. Lá ele ia se encontrar com uma cooperativa e ele ia aconselhar os produtores dessa área rural com relação aos métodos de produção de queijo. E ele iria ficar ali fazendo inspeções com esses produtores locais durante 3 dias. E ele estava com um tempo relativamente curto para entregar essa tabela. E ele estava concentrado ali muito tempo, porque ele queria fazer uma tabela, mas com uma classificação dos elementos que permitisse a consulta mais fácil daqueles elementos químicos. E quando ele viajava, ele costumava jogar paciência, que é um jogo com cartas de baralho. Então, o que ele fez? Ele fez algo parecido com os elementos químicos. Ele pegou fichas brancas, escreveu o símbolo de cada elemento químico nessas fichas e uma curta lista das propriedades daquele elemento. E aí ele passou então a se concentrar sobre aqueles cartões com os elementos químicos em cima de uma mesa. Mas num dado momento, vencido pelo cansaço, pela exaustão, ele dormiu em cima daqueles cartões. E ali, enquanto teve aquele sono, ele sonhou
E nesse sonho ele viu uma tabela que os elementos se encaixavam exatamente do jeito que ele queria. Quando ele despertou do sono, ele imediatamente pegou um papel e escreveu essa tabela, essa disposição. E aí, quando ele foi escrevendo, ele foi compreendendo que quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares, ou seja, em intervalos periódicos. Por isso, a sua descoberta recebeu o nome de tabela periódica dos elementos. Bacana, né? O outro exemplo clássico é do Dante Alighieri, autor do livro A Divina Comédia, né? O Dante, ele tinha sonhos, e esses sonhos eram lembranças das viagens feitas, né, durante o desdobramento do sono, em sítios que ele era conduzido pelos instrutores espirituais para ver e ouvir os locais que ele estava visitando. E aí, quando ele acordava, ele lembrava, ele se recordava, e aí foi isso que ele retratou. Então, neste livro, A Divina Comédia, ele vai retratar aspectos do céu, aspectos do inferno, porque eram regiões tenebrosas ou regiões de luz, que durante o sono ele era levado e que ele descrevia, claro, que com a sua percepção, com a sua interpretação, descrevia aqueles lugares ali. Então nós estamos vendo, através desses exemplos, que isso que aconteceu com a Olinda é algo que, no decorrer da história da humanidade, vem acontecendo com as pessoas, para mostrar que não é nada excepcional, que não é nada sobrenatural. Continuando então a mensagem. O Ramiro então volta do encontro com o Chico Xavier e a sua esposa, né, que ele fala aqui no caso, Zezé Gama, porque era o apelido Zezé, o nome dela era Maria José. E aí ele diz que a Zezé encontrou-se casualmente, e nós sabemos que o acaso não existe, ela encontrou casualmente com a Dona Elvira Freitas, que ele diz ser essa senhora, Dona Elvira Freitas, presidente do Centro Espírita Amaral Ornelas, e que ela ia fazer uma visita à sua consoro. Consoro é o feminino de confrade, porque a gente fala muito confrade, né? O nosso confrade, que é aquele que compartilha dos mesmos ideais que a gente. Então a gente fala, o confrade é espírita. Então, se for o sexo feminino, é a consoro espírita. Então a Dona Elvira, a Zezé encontra com a Elvira, e a Elvira ia visitar a Olinda, que é a enfermeira, né, para dar a resposta do Chico. E como o Ramiro Gama, ele nasceu na cidade de Petrópolis e viveu na cidade do Rio de Janeiro, a gente acredita, né, que esse centro espírita que ele fala, Amaral Ornelas, provavelmente seja um centro espírita da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, ainda hoje existe o centro espírita com esse nome lá. Então, provavelmente foi dessa região. Então, a Dona Elvira, que é essa, né, presidente do centro, chega lá na casa da Olinda e ela nem consegue falar o que o Chico tinha mandado, qual era o recado. Por quê? Porque assim que a Dona Elvira chega e a Olinda a vê, ela já diz enlevada, ela já lhe diz maravilhada, né, entusiasmada. Imagine, Dona Elvira, que sonhei com o Chico na noite de ontem. Então, quando o recado do Chico chegou através da Dona Elvira, que ela nem chegou a falar, né, mas chegou ali, para a Olinda, a intuição, através do sonho, já havia chegado na noite anterior. Então, os sonhos, na sua generalidade, eles não representam, como muita gente ainda pensa, uma fantasia da nossa alma, enquanto há o repouso do corpo físico. Os sonhos, eles revelam variadas impressões e variadas sensações, tanto de ordem fisiológica como de ordem psicológica, emocional, que vão assinalar
uma atividade extracorpórea no momento de emancipação da alma. Então nós deitamos para dormir, o nosso corpo físico adormece porque ele tem a necessidade desse repouso, mas o espírito não tem. Então o espírito desdobra do corpo físico e vai para o mundo espiritual. Então, de acordo com Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 17, Martins Peralva traz para a gente uma classificação didática dos sonhos para que a gente possa compreender. Ele diz então que existem 3 tipos de sonho: os sonhos comuns, os sonhos reflexivos ou os sonhos espíritas. O que são esses sonhos comuns? São as repercussões das nossas disposições, são os sonhos mais frequentes. Porque o espírito é envolvido numa onda de pensamentos que lhe são próprios da sua realidade, da sua vivência do dia a dia. Muitas vezes esses sonhos são desconexos, são imprecisos, são frequentemente interrompidos por cenas ou paisagens inteiramente estranhas, muitas vezes sem ter uma ordem, sem ter uma sequência, e isso em face das limitações do nosso próprio corpo físico, que é um bloqueador. Quando nós estamos em desdobramento, a gente percebe o mundo espiritual através do nosso perispírito. E aí, quando nós acordamos no corpo físico, esse corpo ele é um limitador, ele é um bloqueador. Então a gente não consegue perceber aquilo tudo, né, que nós sentimos no mundo espiritual, porque o corpo físico ele é mais denso, ele é mais pesado. Então as impressões são diferenciadas, né? E esses sonhos comuns também são muito ligados à nossa realidade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ter uma entrevista de emprego, ou vai fazer uma prova num concurso, ou no Enem, ou numa faculdade, ou seja, algo importante, né? E a pessoa está preocupada com aquilo, então ela poderá a noite toda sonhar com aquilo ali. E situações estranhas acontecer nesse sonho justamente por causa da sua preocupação. Então perdeu a hora, chegou atrasado, ou aconteceu alguma coisa, não achou o lugar da prova. Então várias situações que no nosso psiquismo, né, está ali bombando de preocupações, ele pode vir e se demonstrar através desses sonhos comuns. E por que quando então essa desconexão é por causa que quando a gente retorna ao corpo físico, o corpo físico é um bloqueador, né? A gente percebe com o perispírito geral, quando a gente está no mundo espiritual. Aí a gente volta, aí tem ali uma certa diferença de dimensão, e aí o corpo físico não consegue perceber com a nitidez que o perispírito consegue. E ele diz o outro tipo de sonhos, que são os sonhos reflexivos. Aqui já existe uma modificação vibratória. O desprendimento já é mais amplo. O espírito consegue perceber experiências de outras reencarnações, de outras vidas, que estão arquivadas no seu subconsciente, né? E que são plasmadas na sua organização perispiritual. E esse registro, ele é possível através da modificação vibratória do espírito. Ele já não está mais tão apegado às suas problemáticas do dia a dia. Então ele consegue transcender, ele consegue se elevar. É como se os comuns fossem um degrauzinho, esses reflexivos fossem um degrauzinho acima. Esses sonhos, eles podem refletir então fatos ou imagens da atual reencarnação, mas do passado, ou até mesmo de reencarnações anteriores, né? É até mesmo frequente
reviver, segundo Martins Peralva, cenas e acontecimentos de outras vidas e que possam nos trazer algum esclarecimento, ou alguma lição, ou alguma advertência para o que a gente está vivendo agora. Então, os amigos espirituais nos colocam diante dessas situações para que a gente, ao recordar dela, ajude-nos em alguma situação que a gente precisa enfrentar na reencarnação atual. E a gente pode também encontrar com espíritos inferiores. Pode ser motivadas também por recordações que a gente vai se sentir perseguido, amedrontado, desanimado, né? Querendo esses amigos mais infelizes nos desviar dos nossos objetivos ou dos objetivos benéficos que a gente procura caminhar nessa nossa atual reencarnação. E por último, Martins Peralva vem falar dos sonhos espíritas. Aqui a alma já está bem mais desprendida do corpo, mais liberta, né? Ela vai exercer uma atividade real, afetiva. A gente vai conseguir encontrar com parentes, com amigos, com instrutores, né? Com inimigos também. E quando a gente dorme, então, o espírito, ele parte disparada pela sintonia, por esse fluxo magnético para locais da nossa preferência. Então, aquela pessoa que é viciada, ela vai procurar, durante o desdobramento, outros viciados. O religioso, ele vai buscar um templo. O servidor do bem, ele irá ao encontro a grupos que estão trabalhando no bem, né? Para ajudar, para trabalhar, para assistir, e assim por diante. Então, essa atividade desses sonhos espíritas vai mostrar as nossas efetivas inclinações, sejam elas superiores ou sejam elas inferiores. E aí, no caso da Dona Olinda, a gente poderia classificar esse sonho como um sonho espírita. Mas por quê? Porque houve um encontro no mundo espiritual, embora o seu problema central fosse algo dessa encarnação, mas ela consegue se elevar a tal ponto que consegue sintonizar com Chico Xavier e perceber a sua orientação, a sugestão que ele lhe dá. E ela recorda disso perfeitamente. Daquele pedacinho que ela contou lá, né? Ela tinha nitidez, ela tinha clareza daquilo que ali. Então, naquele momento, veio uma necessidade específica para aquele momento, para poder ajudar. Aí, em seguida, então, a Olinda explica para a Dona Elvira, quando a Dona Elvira chegou lá, né, como é que foi o sonho dela. Então, ela diz que o Chico mostrava 2 cérebros, um sadio, o outro doente, e que ele dizia: o cérebro são deve tratar do cérebro doente com paciência e amor. Nossa, que lição, né? Quem tem mais deve doar para quem tem menos. Naquele momento, quem era o cérebro são? A enfermeira, a Olinda. Quem era o cérebro doente? A senhora idosa, né? E é isso que nós devemos ter como lema na nossa vida também. Porque muitas vezes nós não tratamos aqueles que necessitam mais do que nós de alguma coisa com amor e com paciência. E se a Olinda está na situação ou na posição de servidora, deverá servir da melhor maneira possível. Melhor ser o que serve do que aquele que é servido. E o nosso querido Chico era assim também, né? Trabalhava, gente, o dia inteiro. Antes da aposentadoria, tinha o trabalho dele formal. Trabalhava à noite, até tarde da noite, no centro espírita. Depois de aposentado, trabalhava o dia inteiro. Trabalhava também até de madrugada, psicografando. Dormia poucas horas por noite. E durante as horas que dormia, ainda saía de desdobramento para trabalhar e para ajudar, né? Esse que é um trabalhador ali de muita atitude, não é mesmo?
Ah, e mais uma observação aqui nesse trecho da Olinda, quando ela reproduz a frase dita pelo Chico, né? Que ele diz assim: o cérebro são deve tratar do cérebro doente com paciência e amor. Ele não explicou que doença no cérebro seria que ele se referia ao cérebro doente. Ele não disse de quem seria também. Ele mostrou os dois, né? E ela percebeu. E ela identificou o que era um cérebro são e o que era um cérebro doente. Então nós estamos vendo aqui que só uma pessoa que entendesse de uma fisiologia humana, porque se mostra para um leigo uma imagem cerebral de um sadio, né? Se me mostra um são e o doente, provavelmente não vou perceber a diferença. Mas uma pessoa que entende, que é da área, ela percebeu. Então ele usa até mesmo esse mecanismo de mostrar de uma imagem, que a imagem a gente guarda tanto, para mostrar. E aí com isso, é como se fossem placas de sinalização, igual um motorista, mostrando o caminho. Então com essas duas imagens o Chico já mostra qual é o caminho que a Dona Olinda deve tomar ali na sua trajetória naquele momento. Bom, ela recordou do sonho, né? E aí a gente pergunta, poxa, mas como é que ela conseguiu recordar assim com tanta clareza, com tanta nitidez? É tão difícil da gente recordar de um sonho. Então, à medida que a pessoa ela desenvolve essa capacidade de lembrar dos sonhos, eles vão se tornando mais nítidos. Então, quando a gente vai lembrando dos sonhos, cada vez mais a gente tem a possibilidade também de ter sonhos espíritas e de lembrar deles, porque nós vamos ter uma maior lucidez e uma maior coerência dessas lembranças. E é claro que isso é uma situação de grande valia, porque vai estar sempre nos ajudando, né? E a gente tem que lembrar também que essas lembranças vêm para nos ajudar. Mesmo que às vezes seja uma lembrança negativa, é um alerta para alguma coisa, né? Então, quando a gente dorme e a gente sonha, e a gente às vezes lembra de paisagens, de imagens que são familiares ou não, mas aquilo ali fica tão registrado, né? Que a gente acorda, a gente às vezes lembra só daquilo ali. Então, é igual uma criança que ela às vezes vê alguma coisa e ela quer contar para o adulto que ela viu, mas ela não tem vocabulário de acordo para explicar tudo que ela viu. Então, aquilo que a gente vê, a gente às vezes, quando acorda, mas por que eu sonhei com aquilo? A gente às vezes não consegue decifrar muitas vezes esse sonho, né? Mas essa lembrança, isso vai vir. Isso vai ajudar, isso vai despertar, isso vai aflorar em algum momento na nossa mente. E nós percebemos também que os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais, sempre estão em contato com a gente. E aí, às vezes, a gente de vigília, a gente acordado, a gente não está muito suscetível a ouvir as orientações dele. Então, liberto temporariamente, né? Ou semi-liberto durante o desdobramento do sono, é mais fácil da gente perceber essas informações. E foi isso o que aconteceu com a Olinda. Ela lembrou dos cérebros. Primeiro porque ela entendia, ela compreendeu aquela imagem, né? E depois também porque a gente guarda muito mais. De repente, se ele tivesse falado mais coisas, ao voltar para o corpo físico, isso se perdesse. Mas como o registro de imagens fica muitas vezes mais fácil para a nossa percepção, e ela trouxe essa lembrança e ao despertar ela lembrou dos dois cérebros, né? E o que a gente pode fazer então para a gente poder recordar os nossos sonhos? Ah, eu acordo, não lembro de nada. Ah, eu acho que eu nunca sonho. Não, a gente sonha. Porque o que é o sonho? O sonho é o registro dos encontros em desdobramento no mundo espiritual. Então a gente registra isso. A gente não lembra por alguns fatores, mas a gente pode ter um mecanismo, tem uma fórmula que a gente pode. E qual que é? Primeiro é treinar, né? É a gente se concentrar no que a gente quer sonhar.
Se a gente deseja encontrar a resposta para algum problema, a gente pode fixar o pensamento nele antes de dormir. A gente pode fazer um diário, anotando diariamente tudo aquilo que eu sonho, mesmo que sejam fragmentos, mesmo que sejam partes, né? Eu vou anotando aquilo ali, seja o que for, e depois eu vou tentando ver se tem uma sequência, se tem uma lógica, se tem alguma parte que eu possa encaixar ali para lembrar do que eu sonhei. O bom é fazer isso assim que a gente acorda, às vezes até no meio da noite. Acordou no meio da noite, é bom deixar um papel, um caderno, qualquer coisa do lado da cama. Se você acordar de madrugada e está bem nítido aquele sonho, se você volta a dormir, de manhã pode não lembrar. Então vai registrando aquilo tudo ali. Acordou, registra. Eu não lembro, eu acordei. Às vezes antes de levantar na cama, tenta buscar, né, da memória, se conseguiu, se lembra de alguma coisa. E aí vai fazendo o registro dele. É útil também a gente se preparar para dormir, porque um bom sono, ele vai dar maior liberdade ao espírito, né, permitindo aproveitar melhor essa estadia no mundo espiritual. E para ter um bom sono, que ajude o espírito a se desprender com facilidade, a gente precisa se vigiar, né? Porque se eu sou uma pessoa que tenho muitos vícios e durante o dia todo exerço esses vícios, vai ficar difícil do meu espírito conseguir, né, se libertar durante a noite e ter forças até para o desdobramento. Ele vai ficar perambulando ali no quarto mesmo, em volta da cama ali, né? E correndo o risco de ser arrastado por outros espíritos do mesmo teor. Então a gente pode e deve, né, buscar nos elevar moralmente, ter boa conduta, bom comportamento, bons pensamentos no decorrer do dia todo. E durante a noite a gente relaxar para dormir. A excessiva preocupação também com as coisas materiais também dificulta muito o espírito a se desprender quando o corpo dorme, né? Ele continua a pensar exclusivamente nos problemas materiais e aí ele fica alheio ao proveito espiritual que poderia conseguir naquelas horas de liberdade. Então, se a gente procurar intensificar as nossas virtudes, fazer o bem, pensar mais no bem, agir mais no bem, durante o sono, a gente vai poder conseguir ir para regiões mais luminosas, né? Onde a gente vai fruir da companhia de espíritos benfeitores, e aí a gente vai receber até um bom ânimo para as nossas lutas diárias, vamos ouvir lições enobrecedoras, vamos nos dedicar a ótimos trabalhos. O livro de André Luiz está cheio desses exemplos. André Luiz às vezes vai numa palestra e ele relata que existem pessoas encarnadas ali, ouvindo aquilo. Então, como é que aquelas pessoas conseguem através do desdobramento? Né? Se preparando para aquilo, fazendo com que a sua conduta permita que durante a noite ela tenha uma facilidade maior de ir até lá. E se não puder ir sozinho, que os amigos espirituais venham buscar e levar, né? E aí então a gente precisa cultivar bons pensamentos durante o dia, boas palavras, ter bons atos, cumprir rigorosamente os nossos deveres, a gente não inventar ambições excessivas, nem desejos mirabolantes de realização difícil, evitar a ira, evitar rancor, evitar o ódio, evitar a maledicência, nos conservarmos tranquilos, cheios de confiança na providência divina, inclusive nos momentos desafiadores pelos quais nós estamos passando. E assim, né, preparados, contentes, confiantes, elevarmos o nosso pensamento a Deus, fazer uma prece agradecida pelo repouso que teremos no nosso corpo físico, pela liberdade do nosso espírito, que possamos ser conduzidos para regiões de luz, nos colocarmos à disposição para um trabalho no mundo espiritual, e com isso tudo a gente vai se preparar para dormir. E aí a gente pode fazer uma leitura edificante antes da prece, né? Então tudo isso vai nos ajudar a sintonizar com essa espiritualidade amiga e que possamos ter sonhos bons, excelentes, né? E que possamos lembrar dela. E aí depois,
recebendo o recado do Chico, né? A dona Olinda ficou emocionada com aquilo. O caso foi esclarecido, ela ficou tão feliz que parece que a solução para o que ela queria, né? Porque senão ela ia ficar meio emburradinha. Ah, não era isso que eu queria, e não foi isso que aconteceu. Então, se ela ficou feliz, ela já devia estar assim com 50%, 60% da decisão já tomada, e o Chico deu só um empurrãozinho para ela tomar a decisão acertada de continuar aquela tarefa do bem, ajudando aquela senhora, né? E aí o Ramiro Gama, então, ele encerra o caso dizendo: e isso tudo, né, que o Chico falou para ela, fez, isso tudo que aconteceu, dentro de um ambiente de ternura e ajuda espiritual, para que se patenteasse ali mais um serviço do Senhor, com vistas ao engrandecimento iluminativo dos corações chamados à tarefa do amor e da luz. E esse convite se estende a nós também, para que nós possamos ser servidores amorosos na seara do Cristo. Que nós possamos demonstrar nas nossas atitudes diárias que nós somos discípulos de Jesus. Que nós possamos ser exemplo para aqueles que nos observam e nós nem mesmo temos consciência disso. Este momento de transição, este rumo do nosso planeta para um planeta de regeneração está exigindo muito de nós, mas é uma exigência que nós podemos cumprir, porque se nós estamos aqui agora é porque fomos preparados para passar por esse momento. Nós temos todo um cabedal de informações que a doutrina espírita nos traz, que nos serve de base, de alicerce, de sustentação para os enfrentamentos que nós estamos vivendo. Sejamos mais proativos, sejamos mais positivos, sejamos mais confiantes e façamos com que essa nossa fé, que essa nossa confiança, que essa nossa característica de espírita, de cristão, possa contagiar a outros irmãos e fortalecê-los, para que juntos nós possamos superar este momento de desafios e sermos agraciados como verdadeiros trabalhadores da seara do bem. Se o próprio Cristo sofreu o que sofreu quando aqui esteve entre nós, por que nós não vamos sair dessa encarnação sem dores ou sem cicatrizes? Mas que saiamos dessa reencarnação com a consciência tranquila de que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Amigos e amigas, eu agradeço imensamente o carinho dos companheiros e companheiras que sintonizaram com as nossas reflexões de hoje. E ainda estamos em tempo de desejar um ano de 2021 para todos vocês, com muita determinação, com muito aprendizado e com muita confiança em Deus. Muita paz para todos. E assim, meus irmãos, concluímos mais uma noite de estudos. Muito obrigado à nossa irmã Verônica Azevedo pelo carinho e pela disponibilidade. Muito obrigado a todos vocês que, junto conosco, formaram essa egrégora de positivismo, de luz, de pensamento no Cristo. Fiquemos todos com Deus, que nossos corações possam estar repletos de fé, esperança e caridade. Lembremos sempre que Cristo, nosso irmão maior, é conosco. Tenhamos todos uma boa semana e até a próxima segunda para mais uma noite de estudos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.